Olá a todos, bem-vindos a esse início do ciclo de palestras do Instituto Espírita Amigo Germano em 2021, dessa vez iniciando de forma virtual. E antes de começar a palestra de hoje, eu gostaria de fazer uma solicitação para vocês, que pode parecer uma solicitação um pouco espírita, porém, depois eu explico direitinho para vocês o porquê que ela é muito espírita. Eu vou pedir para vocês que, caso gostem dessa palestra e das outras palestras que vão ser apresentadas aqui nesse ciclo de palestras do Amigo Germano, eu vou pedir que vocês compartilhem essas palestras, que cliquem, que curtiram a palestra, que façam comentários, se inscrevam no canal do Amigo Germano no YouTube, que nos sigam nas redes sociais, enfim. Todas essas ações podem parecer ações muito físicas, né? Coisas que a gente faz no nosso dia a dia que não tem nada a ver com o espiritismo. Porém, uma das funções do espiritismo é a divulgação. A nossa doutrina é uma doutrina muito bonita, ela é muito consoladora e nós temos a obrigação de divulgar essa doutrina para o máximo de pessoas para as quais a gente conseguir. E todas essas ações que eu solicitei para vocês, elas vão auxiliar aqui esses vídeos dessas palestras que estão sendo preparadas para vocês, sejam divulgadas para o maior número possível de pessoas. A internet, ela está nos trazendo uma oportunidade muito grande. Essa oportunidade é de que todos nós podemos ser divulgadores da doutrina espírita. E para isso basta fazer essas ações que eu acabei de dizer. Antes de começar a palestra, eu vou fazer uma pequena oração para que nós comecemos a nos conectar, para que nós acalmemos nossa mente, nosso coração, que nós nos afastemos das perturbações do dia a dia. E vamos solicitar que os espíritos protetores da nossa casa, o Instituto Espírita Amigo Germano e os espíritos protetores desse planeta nos auxiliem a formar essa rede de conexão, independente de onde nós estamos assistindo essa palestra, em que época nós estamos assistindo essa palestra. Que todos nós estejamos juntos, unidos, num único pensamento, num único sentimento, que vai trazer mais força. Vamos pedir que esses espíritos protetores que nos acompanham, nos auxiliem nessa palestra de hoje, para que todo o conhecimento que está sendo nos passado, que está sendo nos transmitido, seja de bom proveito para todos. Que assim seja. Antes de entrar no tema da palestra propriamente dito, eu vou iniciar com uma reflexão. Isso porque a doutrina espírita ela não é uma doutrina para a gente ler, ouvir palestra apenas, para conhecer apenas. Ela é uma doutrina para ser aplicada no nosso dia a dia. E o que tem acontecido mais nas nossas vidas ultimamente, né, nesse último ano de 2020, que continua a acontecer, é essa pandemia. Né? E essa pandemia, ela tem trazido muito sofrimento para várias pessoas, muito desespero, desesperança. Esses sentimentos, eles têm sido muito frequentes, e não só na população em geral, mas mesmo entre nós que nos dizemos espíritas, né? Às vezes a gente se esquece muito de que nós somos espíritos imortais e a gente fica muito focado nas coisas que nós achamos que são coisas ruins que estão acontecendo. E nós esquecemos que as coisas ruins, elas não são ruins. Nada acontece se não for vontade de Deus. E muitas das coisas que nos acontecem, elas estão planejadas, né? Fazem parte do planejamento para a nossa existência. Portanto, a gente pode considerar que a gente está vivendo um momento singular. O que é esse momento singular? É
é um momento em que nós estamos aprendendo muitas coisas, né? Essa pandemia ela veio para nos auxiliar no nosso progresso espiritual. E como que ela vai nos auxiliar nisso? Ela veio para nos ensinar muitas coisas que nós ainda não tínhamos aprendido. Entre elas, como nos importar com o próximo, né? Como o que acontece com o nosso vizinho é uma coisa que vai nos influenciar. Então, nós começamos a ter conexão com o nosso vizinho, que era uma conexão que nós não tínhamos antes, né? Muitas vezes a gente nem sabia qual era o nome do nosso vizinho e agora a gente está preocupado com a saúde dele. É um processo porque o ser humano ele demora muito a aprender as coisas. Então a gente não vai conseguir de uma hora para outra aprender a ter compaixão e a nos importar com pessoas que não nos são próximas. A gente não vai conseguir aprender isso. Quando é que a gente vai aprender? Quando, no primeiro passo, a gente perceber que o que acontece com a outra pessoa influencia a gente, é importante para a gente. E por isso é que a gente tenta dar para outra pessoa o nosso melhor, né? Para que ela possa atravessar os momentos de dificuldade da melhor forma possível e isso possa refletir na gente em momentos bons, em momentos de aprendizado. Muitas vezes a gente esquece que nós somos espíritos imortais e nós acabamos nos preocupando muito com as coisas do dia a dia que estão acontecendo, como se nós fôssemos deixar de existir por conta das coisas que estão acontecendo. E não é isso, né? Então nós temos que ver a pandemia como uma oportunidade de crescimento, né? E com isso a gente entra no tema da palestra de hoje, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse tema é baseado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que está acontecendo então nesse capítulo é que Pilatos chama Jesus para ter uma conversa. Essa conversa ela acontece num contexto em que Jesus já está preso e vai ser julgado. E a gente sabe o que acontece, né? Ele é condenado e é crucificado. Porém, antes desse julgamento, Pilatos quis ouvir Jesus. Por quê? Pilatos achou muito interessante que um homem simples estivesse causando tanta perturbação e estivesse causando tanto alvoroço entre os judeus. Então ele quis conhecer Jesus. E quando Jesus chega à sua presença, Pilatos lhe diz, dizem que sois reis, que sois rei. E Jesus então responde com uma pergunta. Tu dizes. Mas Jesus continua. Mas meu reino não é deste mundo. E quando Jesus respondeu isso, nem Pilatos, nem as pessoas que estavam lá na época conseguiram compreender exatamente o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Nem mesmo os próprios apóstolos, né, que andavam junto com Jesus e que recebiam o conhecimento de Jesus em primeira mão, muitas vezes não conseguiram perceber o que era essa frase. Meu reino não é deste mundo. Então, o que é esse reino de Jesus? O reino de Jesus, ele pode ser chamado de reino de Deus, né? É o mesmo reino. Na época, quando Jesus pregava lá, a preocupação dos judeus era que Jesus estivesse vindo reivindicar um pedaço de terra para ser o reino dele. Então, um pedaço de terra física, né, dentro desse nosso planeta, no qual Jesus seria o rei. E os judeus da época não queriam perder o domínio deles, né? Então não queriam que um novo rei surgisse por ali. Então foi todo a preocupação e o mote que levou à crucificação de Jesus. Mas Jesus estava falando, meu reino não é deste mundo. Então o que seria esse reino? O reino de Jesus não é um reino físico,
ele é um reino espiritual, é um reino moral. Jesus tem toda uma realeza moral, uma realeza espiritual que naquela época ninguém conseguiu perceber ou conseguiu entender. Até mesmo hoje em dia, para nós, é muito difícil quando nos perguntam o que é o reino de Deus, o que é o reino de Jesus, é muito difícil que a gente consiga fazer uma definição do que é esse reino. Mas esse reino é um reino espiritual, é o reino dos nossos corações, é um reino que está no interior de nós. Ele não é um reino físico externo, ele é um reino de amor. Esse é o reino de Jesus. Quem tem o hábito de ler sabe que ao final de cada capítulo, alguns espíritos vêm nos dar orientações na forma do que é chamado de instruções dos espíritos. E nesse capítulo do Meu Reino Não É Deste Mundo, quem vem nos dar orientações para complementar o nosso estudo é uma rainha. Essa rainha ela foi muito soberba enquanto estava encarnada aqui na Terra e ela foi muito orgulhosa e ela achava que ela era superior a todos os seus súditos que estavam aqui na Terra. E ao desencarnar, essa rainha teve uma grande surpresa. Que surpresa foi essa? Ela viu que vários dos súditos dela, que ela menosprezava enquanto ela estava encarnada como rainha aqui na Terra, vários desses súditos tinham uma posição moral, uma posição espiritual muito superior à dela após a desencarnação. E ela então conseguiu perceber coisas que ela não percebeu durante a vida dela encarnada aqui na Terra. A primeira ela vem nos alertar contra o orgulho. Esse orgulho que ela tinha de ser rainha, que é o mesmo orgulho que às vezes a gente tem de ter uma profissão, de ser um professor, de ser um juiz, de ser um advogado, de ser um médico. Muitas vezes a gente tem um orgulho tão grande dessa nossa posição temporária aqui na Terra, em uma determinada profissão, que nós nos esquecemos de que nós não somos aquela profissão, nós não somos aquela posição. Nós não somos reis e rainhas na Terra, não somos professores, nós estamos temporariamente naquela determinada posição. E nós, ao desencarnar, não levaremos aquela posição conosco. Aquela posição é apenas uma forma que nós temos de conseguir um aprendizado para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, nós temos que combater em nós, de todas as formas, o orgulho por coisas que não fazem parte da gente, por coisas que são temporárias, e que nós não vamos levar conosco para a eternidade. Além do orgulho, essa rainha vem nos falar também do perigo da valorização excessiva das coisas materiais. É necessário valorizar as coisas materiais, elas são importantes porque nós estamos encarnados, nós precisamos das coisas materiais. Porém, o problema é a valorização excessiva, o problema é o excesso. As coisas materiais que nós temos durante esse período que estamos aqui na Terra, elas são meios da gente conseguir se desenvolver, de conseguir progredir. Elas não são o fim, a finalidade em si próprias. E, portanto, a gente deve valorizá-las sim como um meio da gente conseguir melhorar espiritualmente, porém, não valorizá-las excessivamente pelo que elas são, porque elas não irão conosco, elas não são parte de nós. Por fim, eu retorno àquela reflexão inicial da nossa palestra sobre a pandemia atual e aqueles três sentimentos que eu falei anteriormente, do sofrimento, da desesperança, do desespero. Nós espíritas, sabendo que
o nosso reino não é desse mundo, né? Porque o reino de Jesus, o reino de Deus, é o nosso reino também. Sabendo que o nosso reino não é desse mundo, nós não temos por que cultivar em nós esses sentimentos negativos do sofrimento, da desesperança e do desespero. Por isso a doutrina espírita ela é consoladora, né? Ela minoriza o nosso sofrimento por conta disso. Além disso, além de termos que combater, temos a obrigação de combater isso em nós temos a obrigação de minorar esses sentimentos nas pessoas que nos rodeiam. Então, levar para elas alívio, esperança, fé, né? Para que elas saibam que tudo que nós estamos passando no momento, seja referente a essa pandemia, seja referente a qualquer outro problema que nós estejamos passando, tudo é temporário e tudo tem uma razão de ser. Essa razão de ser é fazer com que a gente aprenda valores morais, valores espirituais que irão nos enriquecer. Então, a nossa obrigação é divulgar a doutrina espírita para que as pessoas que estão sofrendo nesse momento sintam esses 3 sentimentos que estão sendo ditos ali. E a fé, ela não é uma fé cega, uma fé de só rezar sem saber o que está rezando. Ela é confiança. Confiança em quê? Confiança em Deus. Confiança de que Deus sabe o que está acontecendo conosco e que, se está acontecendo, é vontade dele para nos ajudar. Além disso, saber que, se nós estamos aqui nesse momento, passando por tudo isso que nós estamos passando, é porque nós pedimos para estar aqui. Nós pedimos. Por que isso? Porque é a nossa última oportunidade de aprender uma série de coisas que nós tínhamos que já ter aprendido há muito tempo. Então, valorizar todas essas questões de amor ao próximo, de coletividade, tudo isso nós já tínhamos que ter aprendido. E como não aprendemos, nós pedimos para estar aqui, para passar por essas dificuldades e sedimentar esse conhecimento. Além disso, nós pedimos para estar aqui para auxiliar as outras pessoas que também estão sofrendo nesse momento. Então, ao invés de a gente divulgar mensagens de desesperança, mensagens que levam a sofrimento, vamos passar a nos controlar, a nos policiar, não divulgar essas mensagens de sofrimento e desesperança, mas sim divulgar a doutrina espírita, divulgar o alívio, a esperança e a fé para todos os que nos rodeiam. Muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo e eu aproveito então para reiterar aquilo que eu solicitei logo no início. Auxiliem na divulgação da doutrina espírita. Curtam o vídeo, compartilhem, façam comentários sobre o vídeo. Não só esse, mas todos os outros que irão vir nesse ciclo de palestras do amigo Germano. Muito obrigada.